perguntar, porque chega a ser constrangedor, mas uma grande parte de nós somos ansiosos. Principalmente nós no século 21. Nós somos extremamente imediatistas. Como se falasse, fulano, você queria para quando? Você disse para ontem. Não sabemos esperar. Não queremos esperar. Mas Deus está falando conosco nessa noite. Qual tem sido sua maior preocupação? Porque, irmãos, é impossível contemplar o mundo do jeito que está hoje e não se preocupar. Só se você não estiver atento às notícias que rolam. Só se você estiver disperso a tudo que vem acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O mundo está esquisito. O mundo está estranho. As pessoas estão estranhas. Mas o problema não está nisso. O problema é que, dependendo das preocupações que inundam sua mente, que ocupam os seus pensamentos, elas podem ser perigosas e atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Cuidado. Os nossos anseios e necessidades até podem nos afastar do propósito de Deus. Uma pessoa preocupada, ansiosa, oprimida pela ansiedade, irmão, na maioria das vezes, os seus ouvidos espirituais estão fechados. Às vezes Deus está falando, às vezes Deus está alertando, e pelo tamanho da preocupação, da ansiedade, os ouvidos se fecham. Vamos olhar um exemplo, irmão, e esse exemplo aqui é dado. E eu acho lindo que eu me empolgo com a divindade de Jesus. Quem não ama um Jesus que os discípulos estão ali no meio do mar, irmão, vem de repente uma tempestade, e o barco começa a ir a pique, e eles começam a se desesperar, e Jesus vem andando sobre as águas, e eles se assustam. É um fantasma? Jesus diz: sou eu. Aleluia. E quando ele entra no barco, a Bíblia diz que a tempestade se acalma. É fácil amar um Jesus desse. É fácil amar um Jesus que Lázaro, a quem ele muito amava, já estava há 4 dias de morto. Quantos dias? 4. Estado de putrefação avançado. A irmã dele, quando ele solicita para retirar a pedra, alerta ele: Senhor, já cheia? Jesus diz: tirai a pedra. E com apenas um brado, a alma já estava no seio de Abraão, tem que retornar para o corpo. Aleluia. É muito fácil amar um Jesus desse. É muito fácil amar um Jesus, e quando ele chega na terra de Gadara, tem um endemoniado que não era qualquer um não, tá? Como é que você sabe disso, irmãos? Porque a quantidade de porcos que os demônios entraram era a quantidade de demônios que existia dentro do corpo daquele homem. A Bíblia diz que ele, nenhuma corrente o segurava, ele estraçalhava tudo. E quando Jesus chega, os demônios se prostram e o adoram. Aleluia. É fácil amar um Jesus desse. Mas o que mais me apaixona em Jesus é a sua humanidade. Aleluia. Olha isso aqui. Falando de preocupações e quanto é perigoso. Lucas capítulo 4. Por que eu vou ler Lucas? Eu podia ler Mateus capítulo
também tem a mesma passagem. Jesus é batizado no Rio Jordão. E no versículo 1 vai dizer assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Presta atenção. Quando eu li isso aqui hoje no das Lucas, ele é sempre mais detalhista do que os outros. É o mesmo evangelho, só com visões diferentes. Versículo 2. Você não vai ver essa mesma escrita aqui em Mateus e Marcos. E 40 dias foi tentado. Olha só, em Mateus ele fala assim, ó: e Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e teve fome. Aí veio o diabo. Em Lucas ele diz assim, ó: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Então não foi só um dia. E naqueles dias, aí ele começa a explicar: não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Quem é que já ficou 3 dias sem comer? Ninguém. Jesus passou 40. Você já imaginou? E na sua encarnação ele virou homem mesmo, tá? Não foi meio não, ele é totalmente 100% homem. 40 dias sem comer e no deserto. É uma coisa eu ficar 40 dias num propósito dentro da minha casa, no ar-condicionado e no quarto orando, é muito menos sofrido. Mas ele está no deserto, vento seco, clima árido, ar seco, e vem a sua primeira necessidade: fome. E não é uma fome de uma semana, não é uma fome de 4 horas, é 40 dias. E o diabo vem. E eu estou falando não é de João Batista, eu estou falando de Mateus, eu estou falando de Pedro, eu estou falando de Paulo, de Elias. Não, eu estou falando do seu Salvador. Eu estou falando do Verbo encarnado. Eu estou falando que sem Ele nada nesse mundo teria existido sem Ele. Esse é o Deus que nós seguimos, é Jesus. O diabo vem para o tentar na sua necessidade. Entendeu o perigo? Ele não vai vir muitas das vezes, ainda que sim, quando você está tudo. Na maioria das vezes ele vai atentar para a sua necessidade, o que você mais quer nesse momento.